Olá, espero que estejam bem. Vamos então continuar com a nossa temática relativa aos apontadores e gestão da memória dinâmica. Todos os materiais que estão aqui usados já estão disponíveis no Moodle, na página da nossa disciplina, como se pode aqui ver. Ora bem, para utilização de apontadores e memória dinâmica, nós até agora recorremos a arrays, tendo assim então gerido um bloco de memória estática apenas para praticar aquilo que já deve estar bem assente, que é a aritmética dos próprios apontadores. O que vamos fazer agora é reservar e usar memória, mas de uma forma dinâmica, ou seja, não é preciso declarar à partida nenhuma variável que vá reservar a memória que pretendemos usar. É o programa, durante a execução, que decide, digamos assim, a memória que é necessário usar e reserva essa mesma memória. Como é que depois a vamos usar? Com os tais apontadores. Para isso, vamos precisar de mais algumas ferramentas. Especificamente de duas funções novas e outra que já utilizamos várias vezes. Aquela que já utilizamos é a função sizeOf. Já sabemos o que é que significa. Permite saber o tamanho ocupado em memória por uma variável, seja simples ou estruturada, ou por um determinado tipo também. Esta vai ser obrigatoriamente usada. A função malloc, que significa memory allocation, alocação ou reserva de memória, e esta sim é que vai ser a mesma função que nos vai permitir reservar memória durante esse programa. E finalmente a função free, que permite libertar memória que tenha sido reservada com a função malloc, memory allocation. Free de libertar. Ora, estas três funções, então, cá temos a descrição delas mesmas. Como é que elas são utilizadas? Bom, a função sizeOf nós já sabemos como é que a utilizamos. SizeOf e, por exemplo, um tipo, e esta expressão vai devolver o número de bytes usado por este tipo. Que neste caso seria 4 bytes. Ou então, podemos também ter expressões aritméticas envolvendo a função sizeOf, como esta, 100 vezes o tamanho de um float, sendo que um float também ocupa 4 bytes de RAM, então 100 vezes o tamanho de um float vai ser 400 bytes. A função malloc normalmente é usada em conjunto com a função sizeOf. Porquê? Porque quando nós vamos reservar um bloco de memória com malloc, temos que dizer quantos elementos queremos colocar em memória de um determinado tipo. E então o que vamos reservar, o que vamos fazer é reservar um conjunto de memória equivalente a n elementos do tamanho do tipo que pretendemos armazenar em memória. E esta função é usada, esta expressão, o resultado dela é armazenado num apontador, cá está, porque este apontador, que é bastante precioso, vai ficar com o endereço do início do bloco de memória que foi reservado com a função malloc. A função free é muito simples de utilizar. Qualquer bloco de memória que tenha sido utilizado perdão, reservado com a função malloc, poderá ser libertado em qualquer altura com a função free. Vamos então ver um primeiro exemplo, que deste modo será o exemplo 11, de utilização de um apontador para reserva de... Então, vou declarar o meu apontador, vou usar um apontador para valores float e vou chamar ao meu apontador v. A reserva da memória faz-se então com a função malloc. Vou dizer que quero reservar espaço para 10 valores e sendo que esses valores são do tipo float. E vou completar mostrando o endereço do apontador, ou seja, o endereço do bloco de memória que ficou armazenado no apontador V. Tenho um aviso, porque funções como malloc têm que ser, para ser usadas, temos de declarar, ou melhor dizendo, temos de incluir a biblioteca standard, ou seja, std. Agora sim,
Vamos ver o resultado da execução do programa. E lá temos o endereço em hexadecimal, que no caso, como estou agora a executar em 12, não aparece com o prefixo 0x como aparece em Linux, para nos dar a informação específica de que o número está em código hexadecimal. Bom, cá está. Ora, este bloco de memória acabou de ser reservado, permite armazenar até 10 números do tipo float. O que é que lá está em memória? Se nós formos tentar ver o que é que lá está, e podemos fazê-lo, vamos contar de 1 até 10, porque sabemos que são 10 valores, ou temos espaço para 10 valores, e se formos tentar ver o que é que lá está, como vendo o número float que está na memória, apontado pelo apontador V, e depois incremento o apontador V para que ele vá avançando no bloco de memória. Temos aqui vários problemas. Bom, aqui vou colocar uns barra-Ns, para isto na mesma linha, e aqui também. Bom, a nossa intuição já deve ser capaz de nos dizer que algo não vai correr muito bem. Ou seja, o que é que nós vamos ver? Vamos ver os valores que estão em memória, mas estão alguns valores em memória? Não. Então, o que vamos ver é, claramente, além de, eventualmente, alguns zeros, nós vamos ver é lixo, valores sem qualquer significado concreto. São aqueles que nos aparecem como output do nosso programa. Poderíamos então, claramente, à partida, tentar inicializar com algum valor aqueles elementos na memória, no bloco que foi reservado. Temos outro problema que é, repare-se que para percorrer toda a memória foi usado o apontador V, e o que acontece é que quando o programa chega aqui, nós já não temos o apontador V a apontar para o início do bloco. E isso é mau, porque assim deixamos de saber onde é que começa o bloco de memória. Deixamos de saber onde é que começa o bloco de memória, não poderíamos, por exemplo, fazer de forma correta a libertação do bloco de memória. O que vai acontecer agora é que o programa vai sair incorretamente, ou seja, vai estourar. Se estivéssemos em Linux, veríamos um erro de segmentation fault. Em Windows a informação não foi exatamente a mesma, mas como nós vemos, temos aqui um código de saída do programa bastante diferente daquilo a que estamos habituados. Portanto, o programa não terminou de forma correta. Então, lição muito importante: nós nunca devemos alterar o valor deste apontador. Como é que resolvíamos o problema? Criamos um segundo apontador. Depois de reservar a memória, guardamos no segundo apontador o valor do apontador usado para o bloco, para reservar o bloco. E, claro, o que nós vamos usar aqui não é o apontador PTR, perdão, não é o apontador V, mas sim o apontador PTR. Claro que os outputs à partida vão ser exatamente os mesmos, mas agora não vamos ter o problema do nosso programa estourar ou sair com algum código incorreto. Mostra que o programa não terminou corretamente. Claro que continuamos a ver lixo, porque estamos a ver, neste caso, 10 posições de memória que o que lá está não sabemos. É exatamente isso que nos aparece. Vamos acrescentar mais alguns elementos ao nosso programa, no sentido de fazer com que, por exemplo, a reserva de memória não seja estática. O que é que isto quer dizer? Nós vamos pedir ao utilizador que diga quantos valores quer colocar em memória. Para isso, vamos usar aquela variável n para sabermos quantos valores é que vamos, com quantos valores vamos reservar o bloco. E agora aqui, em vez de 10, vamos usar a variável n. Cá está, n valores do tamanho de um float. E aqui no ciclo for, em vez de 10, vamos também usar a variável n. Assim sendo, se o utilizador, ao corrermos o programa agora, se o utilizador disser que quer apenas ver, colocar ou usar 5 valores em memória, lá estão os 5 valores que foram lidos da memória com algum lixo à mistura, como seria de esperar. Bom, então,
vamos fazer algo mais interessante, que é, por exemplo, começar por preencher o bloco de memória com algum tipo de valores e depois ver esses mesmos valores. Para tal, eu vou usar, pura e simplesmente, um ciclo for, mais uma vez, e preencher o bloco de memória com valores aleatórios. Entre 0 e 99. resto da divisão. Bem, depois deste primeiro ciclo for, para que o segundo ciclo for, que é para mostrar os valores, vá funcionar corretamente, nós temos de voltar a colocar o apontador PTR a apontar para o início do bloco, senão o apontador PTR iria continuar a avançar na memória, até ultrapassando os limites do bloco que tinha sido reservado. Temos então reserva da memória, um apontador auxiliar, se quisermos, que nos vai servir para percorrer todo o bloco, colocando valores nas posições de memória para onde o apontador aponta. Esqueci-me aqui de uma coisa muito importante, que é incrementar o apontador, para que ele vá avançando também. E, finalmente, tal como já estava antes, a mostragem desses mesmos valores. Agora sim, certeza que quando formos ver o resultado de execução do programa, quantos valores? 8, por exemplo, e o nosso programa reservou e colocou em memória corretamente 8 valores. Se por acaso agora quiséssemos um conjunto de valores diferentes, por exemplo, 20, cá estão 20 valores em memória, não conseguimos ver todos, cá estão os valores em memória. E o que aconteceu nestas duas vezes que o programa foi executado? Vamos só pôr aqui a correr mais uma vez. O que acontece é que cada vez que o programa corre, há um bloco de memória dinâmico cujo tamanho varia de acordo com a indicação do utilizador. E lá estão então os valores colocados em memória. Está aqui um zero, mas eventualmente saiu mesmo zero na amostragem aleatória que estamos aqui a fazer. Portanto, usando só e apenas apontadores, reservar um bloco de memória, cujo tamanho nem sequer está definido à partida, e depois preencher com valores aleatórios e, finalmente, ver esses mesmos valores. Se pretendermos reservar um bloco de memória para valores numéricos, inteiros, floats, e quisermos garantir que, à partida, todas as posições ficam preenchidas com o valor zero, podemos usar, em vez da função malloc, como já conhecemos, podemos usar a função calloc. A função calloc, que quer dizer clear allocation, o que vai fazer é reservar espaço para n valores de um determinado tipo, numérico, e fazer com que todas as posições de memória fiquem preenchidas com o valor zero. Note-se que a sintaxe da função é ligeiramente diferente da sintaxe da função malloc. O produto final é exatamente o mesmo. Poderíamos sempre usar calloc em vez de malloc, desde que fosse para valores numéricos. A única diferença é que os valores são automaticamente colocados todos a zero no bloco de memória que é reservado. Vamos ver isso acontecer através do nosso exemplo. Em vez de usar malloc, eu vou usar calloc. Claro que a sintaxe é diferente, como já sabíamos. Vou mesmo retirar daqui a atribuição dos valores, ou seja, na prática este ciclo for não vai fazer nada, não vou preencher o bloco de memória e vamos ver aquilo que nos é mostrado. E, desde que tudo corra bem, vamos ver que vão ser mostrados sempre e só zeros. Cá está a função calloc, o que faz então é, além de reservar o bloco de memória com o tamanho indicado, vai fazer com que todos os elementos na memória fiquem inicializados com o valor zero, como se pode ver. Ora, vimos então a função calloc a funcionar. Vamos voltar a colocar os valores a serem devidamente preenchidos.
com números aleatórios. Vamos ver o resultado. Vou só formatar aqui com duas casas decimais o meu resultado. Vamos então ver o resultado da geração dos N números aleatórios dados pelo utilizador do programa. 12 valores, por exemplo, e cá estão os 12 números. Já devem ter reparado que os números têm sido sempre os mesmos, porque eu não usei o seed para alterar os valores. Naturalmente que se tentarmos fazer referência a endereços de memória que não estão dentro do bloco reservado, isso também pode fazer, ou vai fazer, com que o nosso programa não funcione corretamente. Pode correr tudo bem, ou então podem apanhar uma zona de memória reservada por outro qualquer processo, aplicação, e o programa estourar. Portanto, acabámos de ver a utilização primeiro de malloc, alocar um bloco de memória, e calloc. São as duas muito semelhantes. No entanto, calloc faz com que todos os elementos no bloco de memória, N elementos, fiquem inicializados com o valor 0. Isto faz com que a função calloc só possa ser usada para blocos de memória onde são armazenados valores numéricos. Qualquer outro tipo de dado não será suportado e aí teremos sempre de usar a função malloc. Ora, no exemplo que acabamos de ver, ainda há algo um pouco limitador. Ou seja, neste exemplo que aqui está, devolvendo-o à sua forma original, o utilizador, à partida, tem de saber quantos valores é que vai colocar em memória. Sejam 10 à partida, 50, 100, não interessa. Nós poderíamos desejar que o utilizador pudesse ir introduzindo valores sem ter que especificar à partida quantos é que vai pôr em memória. E mais, fazer com que o nosso programa fosse então adaptando a reserva da memória em função da quantidade de valores que fosse sendo introduzido. Ora, podemos fazer isto com memória verdadeiramente dinâmica, agora, só que para isso precisamos de usar uma nova função que nos vai permitir alterar o tamanho do bloco de memória à medida que o programa vai sendo executado. E essa função que vai permitir fazer esse processo é a função realloc. A função realloc permite pegar num bloco de memória que já existisse e definir um novo tamanho para esse bloco de memória. Os seus dois parâmetros são o apontador que aponta para o bloco inicialmente definido e o novo tamanho com que queremos que agora o bloco fique. Isto permite alterar o tamanho do bloco para mais ou até para menos. Muitas vezes nesta expressão nós usamos o mesmo apontador quer na atribuição, quer como parâmetro da função, e então o apontador que aponta para o início do bloco continua a ser e sempre o mesmo. Vamos então ver como é que poderíamos fazer isto, continuando a desenvolver o nosso exemplo. O nosso exemplo que, na realidade, nos ficheiros de dados são vários exemplos separados. Eu aqui tenho estado a fazer tudo em cima do mesmo ficheiro. Ou seja, então, à partida, em vez de dizer ao utilizador quantos valores é que quer introduzir, nós vamos dizer ao utilizador qualquer coisa como introduza valores e que ponha 0 para terminar. Portanto, um critério de paragem, ok? Pois é que o 0 vai ser o último valor a ser introduzido. E agora vamos ter o nosso código a funcionar dentro de um ciclo while. Ora, então, do, e nós vamos fazer a leitura do valor que o utilizador quer colocar em memória. Vou utilizar aquela mesma variável n, portanto, eu quero que o meu ciclo se vá repetir enquanto o n for diferente de 0. Enquanto o número introduzido não for 0, vamos fazer então o nosso ciclo do while. E agora, o que é que nós precisamos? Eventualmente podemos usar um contador para saber quantos números é que foram introduzidos ao todo. Então eu vou usar um contador, neste caso de iterações, de repetições do ciclo while, e que vou inicializar este meu contador
com o valor 1. Um valor, pelo menos, terá de ser introduzido. E agora, como é que eu vou codificar aqui o meu código? Bom, vou dizer ao utilizador vou pedir ao utilizador que introduza um número e depois vou colocar esse número em memória. Agora, apenas por uma questão funcional, eu vou fazer com que tudo sejam números inteiros, só para ser mais simples aqui a escrita do código. Quer os apontadores vão apontar para inteiros, pois se o número que vai ser lido é um inteiro, assim terá de ser. Então, vamos entrar dentro do nosso ciclo while. Vamos ler o valor, mas antes vamos só colocar aqui uma pequenina prompt, digamos assim, para que o utilizador saiba que o programa está à espera de qualquer coisa. Vou colocar aqui /n e eu vou tirar daqui tudo o resto, só para termos uma noção que o nosso programa vai estar a funcionar corretamente. Agora, na compilação, vamos ter alguns avisos, porque há aqui variáveis que não estão a ser utilizadas. Cá está o programa em execução. Podemos ir introduzindo valores, quais forem, inteiros, e quando introduzimos 0, o programa termina. O que queremos é que estes valores fiquem todos armazenados em memória de forma dinâmica. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o apontador V para alocar a memória e também a função realloc. Então, o meu V vai ser igual a realloc, okay? Mesmo que ainda não exista nenhuma reserva de memória, eu posso usar realloc desta forma, feita, perfeitamente, sem problema nenhum, e ir realocando a quantidade de memória necessária. E será sempre sizeof, okay? Int. E agora aqui, a quantidade de memória alocada depende da quantidade de valores que vão sendo inseridos. É por isso que este contador I é muito importante. Quer dizer que vai sempre ser o tamanho do bloco de memória multiplicado pelo número de valores que foram, entretanto, sendo introduzidos. Estou-me aqui a esquecer de algo muito, 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 muito importante, que é ter os nossos apontadores inicializados para nulo. Cá está. Então, primeiro passo, realocar a memória necessária. Passo seguinte, colocar o apontador adicional PTR a apontar para a zona de memória, para o elemento do bloco de memória, onde vamos colocar o valor que foi lido. Então ele será sempre igual a quê? A V mais um incremento correspondente ao número de valores que já foram introduzidos. Claro que na primeira vez não é apenas mais I, porque senão o apontador PTR iria ficar apontado um elemento à frente, 4 bytes à frente, será sempre I menos 1. Ou seja, no primeiro valor que é introduzido, o apontador PTR aponta para o mesmo endereço que o apontador P, ou seja, o início do bloco de memória. E agora sim, posso colocar o valor, posso atribuir um valor ao endereço, ao espaço indicado pelo endereço do apontador PTR e colocar lá o valor da variável n. O que eu estou a fazer então é colocar em memória o valor lido através do scanf, sendo que esse endereço de memória está dependente do início do bloco e do número de elementos que já foram introduzidos. O primeiro elemento é colocado no início do bloco, por isso é igual ao apontador V. Quando o ciclo agora repetir, o I tem que ser naturalmente incrementado. E agora, quando o ciclo repetir, já vamos colocar o apontador PTR para um elemento à frente do apontador P. E isto vai nos permitir ir colocando os valores em memória, tantos quantos quisermos. Vamos só ver se o programa está a funcionar. Antes ainda de ver qualquer resultado,
Vamos só ver o programa a funcionar, se tudo irá correr como esperado. Vou introduzir valores: 56, 66, 90, 34, 55, 0. O programa termina corretamente, portanto, à partida, a minha leitura dos valores que está a ser feita no programa estará correta. Bom, a seguir, para ver os valores que foram introduzidos, eu posso pura e simplesmente usar um ciclo for, porque o nosso contador I, atenção, que se chama I, o nosso contador, tem lá armazenados o número de elementos que foram introduzidos. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Vou usar um ciclo for, vou usar uma variável k agora, que vai partir de 1 e enquanto o k for menor que i, e menor porquê? Porque o i foi incrementado uma vez a mais, quer dizer que quando chegamos ao fim do ciclo while, se foram introduzidos 5 valores, o i vai valer 6. Anote-se que ele foi inicializado a 1. Por isso, enquanto o k for menor que i, agora k mais, e agora o que é que eu preciso? Preciso de partir do início do bloco. Então se eu preciso de partir do início do bloco, eu devia pôr o meu apontador auxiliar PTR a apontar para o início do bloco. E agora, pura e simplesmente, fazer um printf do número inteiro que está a ser apontado por PTR, do valor inteiro que está a ser apontado por PTR. Vamos pôr aqui um /n para que isto tenha um mínimo de organização. Claro que no fim posso libertar a memória que foi usada com o apontador V. Antes de ver o resultado, esqueci-me de uma coisa muito importante, que foi eu tenho de incrementar o apontador PTR para que ele vá avançando pelo bloco de memória que foi reservado. Vamos então ver agora, sim. 56, 32, 44, 90, 5, 4, 2, 8, 0. E lá estão reparem, os valores que foram introduzidos. Portanto, o que é que acontece neste caso? O espaço de memória reservado pelo programa vai aumentando à medida que nós necessitamos de introduzir mais valores para que o nosso programa os possa armazenar corretamente, usando para isso a função realocar. Portanto, revendo, não esquecer de inicializar apontadores, ou na declaração ou posteriormente. Aqui declaramos o apontador e inicializamos com null, ou então durante o programa atribuímos null ao programa. Quando fazemos a alocação de memória, seja com malloc, realloc e até calloc, não esquecer que o apontador que usamos para alocar o bloco de memória é precioso. Esse apontador nunca deve ser alterado, a não ser, claro, quando se usa realloc, e ele pode eventualmente, ou tem mesmo de ser alterado, mas aí continua a apontar para o início do bloco de memória. Finalmente, quando fazemos uma alocação de memória, devemos sempre verificar se essa alocação correu bem. Se a alocação de memória não resultar, por alguma razão, o nosso apontador, em vez de ficar com um endereço, fica com o valor nulo. E aí podemos fazer esta verificação, como já foi demonstrado. Finalmente, quando a memória já não é necessária, libertá-la através da função free. Passos importantes na utilização de memória dinâmica. Cá estão as funções com que trabalhamos, esta nova temática, sizeof que já conhecíamos, e depois malloc, free, calloc, realloc. Ok? Ora bem, temos aqui um primeiro exercício em que nos é dado um programa em C e vamos ter de cumprir algumas tarefas com esse programa. Portanto, o programa tem apenas isto, as variáveis necessárias declaradas, duas variáveis simples, apontadores, a inicialização para a geração de números aleatórios com seed rand, as bibliotecas necessárias, também já cá estão,
e a pergunta ao utilizador de quantos valores, ou seja, quantos valores é que queremos que o nosso programa coloque em memória. Ora, o que é que deve acontecer a seguir? E o que é que o programa deve fazer? Deve armazenar em memória tantos números inteiros aleatórios entre 1 e 100, quantos o valor dado pelo utilizador. Portanto, é isto que o programa à partida deve fazer. E agora o programa deve também, pela ordem indicada abaixo, fazer esta sequência de instruções, esta sequência de passos. Ou seja, a primeira coisa que ele deve fazer é mostrar o endereço do primeiro elemento da lista de números em formato decimal. Ok? Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos reservar um bloco de memória para tantos valores quantos aqueles indicados pelo utilizador e vamos depois mostrar o endereço do primeiro valor, ou seja, o endereço que o apontador usado para reservar o bloco armazenou. É só isso que tem que o nosso programa fazer. Então, vamos lá cumprir isso. Desde logo, vou completar aqui com algo muito importante, inicializar os nossos apontadores. Como se pode ver, é a variável n que está a ser usada para ler o valor indicado pelo utilizador. Então agora vou usar o apontador v para fazer a alocação de memória de quantos valores? N valores vezes o tamanho de... E o tipo dos valores é int, portanto, o tamanho de um inteiro. A seguir, mostrar o valor do apontador. Após a compilação, temos alguns avisos que dizem que há variáveis que não estão a ser usadas. Repare-se que o endereço do apontador está a ser mostrado em hexadecimal. Vamos alterar a string de formato para que passe a ser apresentado em decimal. E lá temos um valor em decimal que representará o endereço armazenado no apontador V. O que é que nos é pedido para fazer a seguir? A seguir, determinar e armazenar os valores em memória. Ora, como nós sabemos quantos são, nós sabemos que são n valores, ficou guardado na variável n, então podemos perfeitamente usar um ciclo for para percorrer todo o bloco de memória, determinando e armazenando os valores. É exatamente isso que vamos fazer. Tenho ali uma variável i, posso usar exatamente para isto, ou seja, para o ciclo for. Claro que devo à partida fazer algo muito importante, que é usar o apontador auxiliar para percorrer todo o bloco. E o que eu vou dizer agora simplesmente é que o valor apontado por PTR vai ser um número aleatório entre 1 e 100. É isso, não é? Entre 1 e 100, deixa eu ver. Entre 1 e 100, exatamente. Então, vamos lá. E, naturalmente, incrementar o meu apontador PTR para ele ir avançando. Portanto, o que eu estou a fazer agora aqui é, pura e simplesmente, a colocar em memória os valores. Já não há qualquer erro ou aviso. E este código foi no sítio errado. Para se respeitar a sequência daquilo que é pedido, devia estar aqui. Okay? E depois, o que nos é pedido é mostrar o endereço do último elemento da lista. Ou seja, antes de mostrar os números, eu quero saber o endereço do último valor. Fácil. Uma vez que o meu PTR foi percorrendo todo o bloco de memória, quando eu chego ao fim, quando eu chego ao fim do ciclo for, o meu PTR, fazendo andar uma posição para trás, porque ele ficou uma à frente do bloco, agora vai-me mostrar o endereço do último elemento. Então, eu vou copiar este printf. Portanto, está aqui o printf que me permite ver o valor do apontador PTR em decimal. E agora vou executar o programa. Compilar. Agora vou pôr apenas 4 valores.
E, como se pode ver, em termos dos endereços, vai de 24 até 36. 24 é o primeiro, 28 será o segundo, 32 o terceiro e 36 o último. Vai de 4 em 4 bytes, porque é o tamanho de um inteiro. Então, aparentemente, pelos valores que estamos a visualizar, quer para o primeiro, quer para o último, está tudo correto. Então, só falta agora visualizar os números, é isso que nos pede também o exercício. Então, agora, mais uma vez, para visualizar todos os números, eu posso até copiar este código. Estou a resolver um problema de cada vez. E, naturalmente, que agora não é para preencher, é apenas para visualizar os valores inteiros apontados por PTR e ver o resultado desse. Vamos pôr 6 valores, por exemplo, e esquecendo do barrem, portanto, ficou tudo pegado. Ok. Barrem, compilar. Vou colocar 11 valores, por exemplo, e lá está, como se pode ver, o avanço dos apontadores e também os 11 valores colocados em memória. 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5. E é isto a resolução do primeiro exercício. Os exercícios seguintes são baseados neste primeiro exercício também, ou seja, os exercícios 5 e 6 são resolvidos também a partir do mesmo ficheiro, portanto, poderão consultar a resolução do exercício aqui, como foi apresentada, e depois resolver os outros exercícios. Tende-se que agora peguem e, como se pode ver, diz aqui para completar 5. Completar o exercício anterior, de modo a que a gente saiba qual foi o maior valor gerado e o seu endereço, também em decimal. Há uma restrição que é colocada que apenas pode declarar mais uma variável, que é um apontador com o nome maior. Deve ser usado exatamente para isto que se pretende. O exercício 6 é também a partir do exercício 4, do ficheiro original do exercício 4. Depois de gerar os números e armazená-los em memória, deve ser pedido ao utilizador que introduza um valor entre 1 e 100 e conte quantas vezes é que esse valor foi encontrado na lista. Para tal, há uma restrição que é, a partir do exercício 4, poder declarar apenas mais duas variáveis. Naturalmente que as duas variáveis vão servir para contar quantas vezes é que o número foi encontrado e também para armazenar o próprio número que queremos contar. E é isto. Dúvidas no fórum e até à próxima.